Olá para você que está ligado aqui com a TV A Sua Voz, muito boa tarde. Nós estamos chegando com mais um giro de notícias, sempre no oferecimento da HS Consórcios. Aqui em Pinhalzinho tem HS Consórcios. Planeje o seu sonho da casa própria, do seu carro com a HS Consórcios. Vamos falar agora de direitos? É isso mesmo, até porque na última semana comemorou-se os 14 anos da implantação da Lei Maria da Penha. E nós estamos recebendo hoje aqui a advogada Silvana Barros, que conversa conosco a partir de agora, para justamente falarmos um pouco da lei, Silvana. Você também, claro, tem experiência aí como vice-presidente do Conselho dos Direitos da Mulher aqui de Pinhalzinho, mas são 14 anos, né? O que temos a comemorar nesses 14 anos da Lei Maria da Penha? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos muito a comemorar, porque o Brasil ele vem de uma violência institucionalizada contra a mulher, de um período escravagista, depois de um período de ditadura e depois com uma Constituição Federal de 88 que trouxe a igualdade de direitos entre homem e mulher, e depois disso a coisa vinha muito difícil que esses direitos fossem efetivamente implementados. E aí não foi nada que veio assim como um favor para as mulheres. Mas o Brasil ele foi multado, vamos dizer assim, na Corte Interamericana de Direitos, porque não estava implementando essa igualdade de direitos, porque não tinha uma lei que protegesse as mulheres contra essa violência. E aí, então, depois dessa multa na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi que o Brasil foi obrigado a fazer uma lei. E aí teve toda essa situação da Maria da Penha, que é o nome da lei, né? Então, em 2001, o Brasil foi multado, né? Foi determinado que o Brasil deveria ter uma legislação pró-direitos contra a violência da mulher, e em 2006 veio a lei. Então, o que aconteceu durante esses 14 anos, hoje a gente pode dizer 100% das mulheres ou de toda a população brasileira sabe da existência da Lei Maria da Penha. Entretanto, o galgar de degraus de efetivação dessa lei, ele ainda vem de uma forma bem complicada, né? Porque nós iniciamos com delegacias da mulher em cidades maiores e com policiais, enfim, com toda a rede de atendimento, com dificuldade de que se tenha mulheres para atender mulheres, né, nas delegacias. E às vezes em muitos lugares enfrentando preconceito de pedir, mas o que você fez para ele te bater? Ou de dizer, mas isso é excesso. Então, às vezes a mulher porque hoje a Lei Maria da Penha, ela trouxe a divisão dos 5 tipos de violência, né? A violência sexual, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e a violência física. Mas muitas mulheres, elas ainda confundem violência moral e psicológica com excesso de zelo, com ciúmes, com amor exacerbado, né? Então, isso que a gente está tentando desconstruir. No ano de 2015, tivemos a implantação, a efetivação da lei do feminicídio, né? Tanto do íntimo quanto fora, só pelo fato de ser mulher, né? Então, isso são grandes avanços que se tem a nível federal. E no nosso município, no nosso estado, hoje nós temos o Disque 180, que é importante que se diga que o Disque 180 você é anônimo, ninguém fica sabendo que você denunciou, ele não cai numa central de Pinhalzinho, né? Ele é uma central estadual, que aí depois é comunicado à polícia militar e à polícia civil, então a pessoa que denuncia, ela tem esse anonimato garantido. E uma coisa que é bem importante que se diga é que aquela cultura antiga que se dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim a colher. Por quê?
porque a própria Lei Maria da Penha diz que se você souber de uma agressão que uma mulher está sendo vítima e você não denunciar, isso é crime por omissão. É crime também. Então, se depois se descobrir que a mulher foi violentada, houve a violência, de que forma que seja, e você sabia e não denunciou, você vai responder junto com o agressor. Então, só. isso é bem importante. A gente pode denunciar, né, para que cada vez isso aconteça menos e menos e menos. E eu vejo que a nossa educação, a educação das nossas crianças, dos nossos jovens e adultos, e ela é muito importante para que se mude essa cultura da violência. Então, não dá para a gente esconder isso embaixo do tapete. A gente precisa falar sobre isso. E quanto mais nós falarmos, quanto mais as escolas falarem, quanto mais os grupos falarem, quanto mais a sociedade como um todo falar sobre isso, mais a gente vai chegar a aqueles que precisam ouvir e precisam dessa conscientização de que não a violência física, não a violência patrimonial, não a violência moral, não a violência psicológica, né? Essa coisa de humilhar, esse sistema vexatório de colocar a mulher para baixo, de que a mulher não presta, que não serve, que isso, que aquilo, é muito importante. Silvana, as medidas protetivas, elas são eficientes? Elas são importantes e é algo que trouxe a Lei Maria da Penha para nós, né? Hoje, em Pinhalzinho, 2020, nós estamos no mês de agosto e nós temos 50 medidas protetivas ativas. Aqui em Pinhalzinho? Aqui em Pinhalzinho. No ano de 2019, foram concedidas 108 medidas protetivas. No ano de 2018, 70. Ou seja, se nós considerarmos 2018 para 2020, aumentou o número das medidas concedidas. Todavia, nós temos que ver que nós estamos num período diferente. Esse ano é um ano atípico com essa pandemia, né? Existe muito mais registros de violência, mas menos medidas protetivas. Porque às vezes as mulheres registram, mas a gente não pode julgar. Nenhum de nós pode julgar o outro ser humano. Porque o ciclo da violência, normalmente, ele está dentro de casa. E não falo só de marido e mulher, não falo só de casal. Eu falo de filho com mãe, netos com avós, é o que mais se tem visto, um aumento no número nesse período de pandemia, né, de violência. Então, quer dizer, essa violência, ela está acontecendo, só que às vezes existe o registro, mas aí se consegue resolver e acaba não tendo a concessão de medida protetiva. Silvana, na área da saúde, teve algum avanço, especialmente de garantias de direitos para as mulheres também? Nós temos, como a gente está muito... participa da Rede Feminina de Combate ao Câncer, é voluntária aqui, faz parte da diretoria estadual. A gente vê que nós tivemos a implantação da lei dos 30 dias, né? Que o tratamento quimioterápico, ele precisa iniciar dentro de 30 dias a partir do primeiro exame. A gente sabe que em muitos lugares a gente não consegue essa eficácia da lei. Né? Nós temos a lei que determina que no mesmo momento que a mulher retira a mama, ela já tenha colocado a prótese, né, de silicone, para que ela continue se sentindo por causa da autoestima da mulher. Mas às vezes as condições de saúde da mulher, elas não condizem com isso, com a quantidade de tempo de cirurgia, então ele é passado para um momento posterior, mas tem acontecido, né? Tem acontecido. E hoje o SUS, ele tem... O sistema de saúde da grande maioria dos municípios tem um ginecologista, o que é muito importante para a mulher. A lei, como eu digo, não adianta existir a lei sem que exista efetividade. E isso era uma coisa que eu ia falar sobre a Maria da Penha. A Maria da Penha, ela é a terceira melhor lei de proteção
contra a violência contra a mulher do mundo. Mas, em contrapartida, ela tem muitos pontos dela que não têm eficácia. Porque a Lei Maria da Penha, ela não fala só de situação de combate. Ela fala de prevenção. Mas, para isso, precisa-se de políticas públicas. Toda uma estrutura. E para políticas públicas precisa de quê? Orçamento. Verba orçamentária para que a lei seja implementada. E, às vezes, isso não existe. E aí, voltando, né, o gancho lá da implementação dos direitos da saúde da mulher, então, quer dizer, às vezes também falta políticas públicas, falta orçamento para que seja implementado. A lei do SUS é uma das melhores leis que existem, se ela fosse implementada. Na sua totalidade, grande parte dela funciona. Mas grande parte não funciona por falta de políticas públicas, por falta de orçamento, por falta de dinheiro. Silvana, obrigado pela tua participação aqui. O assunto a gente poderia falar bem mais, né, dessa questão, especialmente da violência contra a mulher, a violência familiar aí, mas quem sabe numa próxima oportunidade nós voltamos a abordar o assunto. Obrigado pela participação. Nada. Tá certo. Silvana Barros, então, conversando conosco aqui. São 14 anos da Lei Maria da Penha, comemorados aí na última semana. E este foi mais um Giro de Notícias com oferecimento da HS Consórcios. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações.